Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Yasmin Ferraz. Yasmin Ferraz. Você é da turma 2009.1? Sou sim. Ok, a primeira turma dos bacharelados. Você faz BI Saúde. em saúde. Durante esses 3 anos eu sei que muitas coisas aconteceram aqui no curso, na vida das pessoas que estão estudando. Para você, quais foram os pontos mais fortes do curso durante esse período? Eu acho que o ponto mais forte do curso, né, é a gente conseguir garantir mesmo que as pessoas elas tinham um trânsito muito grande dentro da universidade. Eu, por exemplo, descobri que eu tenho um forte, né, para as artes, apesar de ser de saúde. E ao invés de achar que eu tenho que mudar para artes, que é geralmente o que os alunos fazem, né, achar que tem que escolher entre um e outro, eu consegui perceber que tem um limiar muito tênue, né, entre os dois. E que eu posso trabalhar na saúde e usando a arte, né? Então eu acho que o curso tem esse ponto muito forte de garantir que as pessoas consigam unir tudo que gostam e construir em cima disso, e não o contrário, né? Ter que escolher um ou outro. Uhum. É isso que é a interdisciplinariedade? Eu acho que sim, né? Porque você garante que o jeito como você vê o mundo, que ninguém vê o mundo de um lugar só, né? Ninguém vê só da parte... Eu posso ser de saúde, mas eu não penso só em saúde quando eu vejo alguma coisa no mundo. Minha visão de mundo não é disciplinar, minha visão de mundo é interdisciplinar. E por que eu não posso trazer isso para a minha vida acadêmica, né? E os desafios para você? Quais foram os maiores desafios nesses 3 anos como estudante? Como eu sou do centro acadêmico, né, eu tenho uma responsabilidade muito maior, né, do que eu acho que do estudante, né, que vem e que tem um desafio também, né, que está colocado porque estar no curso novo já é um desafio. Mas a gente que é do centro acadêmico, que é representante estudantil, passa o perrengue mesmo de, além de ter que estudar e ter que garantir que o curso seja proveitoso, a gente também tem que garantir que para fora, né, do nosso curso a gente tenha visibilidade, a gente consiga conseguir nossos projetos mesmo sejam colocados na universidade. Eu acho que um dos maiores desafios do Instituto não é nem da construção do BI, porque eu acho que a gente está construindo de uma maneira muito boa, com o diálogo dos estudantes, com os professores. Mas eu acho que é botar para a universidade o que a gente quer com isso. Acho que é colocar que a universidade precisa revisar seus currículos, precisa garantir interdisciplinaridade, não só no BI. O BI não tem que ser o centro da interdisciplinaridade. Toda a universidade tem que ter esse cunho, né? Como líder estudantil, você deve estar mais a par dos debates que ocorrem sobre esse vínculo do bacharelado em interdisciplinar e as outras áreas de concentração. Como é que está se dando isso hoje? Eu acho que está meio complicado, assim, porque eu acho que as unidades tinham uma expectativa, né, do aluno do BI, e a gente superou essa expectativa. Hoje os alunos do BI, eles pautam muito o que é essa área de concentração dentro do projeto do BI, né? Porque você tem áreas de concentração que são disciplinares. Você tem uma área de concentração em estudos jurídicos que não tem interdisciplinaridade em lugar nenhum. Pelo contrário, é muito disciplinar. Inclusive os alunos de direito acham que foi um recorte muito fino, né? Muito direcionado mesmo para um direito que só quem quer direito mesmo que vai fazer. Saúde coletiva tinha uma proposição meio diferente, mas a gente está tendo um problema também. Eu acho que o problema dos cursos é mesmo de adaptação, né? De perceber qual é a demanda real do BI para poder projetar suas áreas de concentração. Porque como primeiras áreas, né, é sempre meio complicado porque você não sabe muito o que esperar. Mas eu acho que daqui para frente vai ser bem tranquilo, porque as áreas de concentração vão sair a partir da demanda, né? E não de coisas espontâneas. No final do ano, essa primeira turma vai estar se formando, ou pelo menos boa parte dos alunos. E você, o que é que está pensando para o futuro, depois desses 3 anos aqui? Enfim, eu estava pensando em fazer mestrado. Só que como eu não consegui aqui no BI fazer a linha que eu queria escrever, né? Porque é uma dificuldade para o BI, 3 anos você tem contato com tanta coisa, você tem uma linha certa, porque no mestrado você precisa de um desenho, né, do que você quer fazer no mestrado. Você não pode dizer, eu quero fazer mestrado. Só que aí, como eu não vou conseguir fazer mestrado, estou pensando em CPL. Mas eu ainda estou em dúvida, porque eu tinha uma paixão por psicologia, sempre tive, sempre quis. Mas eu peguei matéria de psicologia e me decepcionei muito, justamente pelo direcionamento do curso mesmo. O curso é muito o que eu não queria que fosse. E aí eu tô pensando em algum outro CPL para fazer na área de saúde, talvez eu faça ciências sociais,
ou alguma enfermagem, medicina, ainda não sei. Então, pelo menos esses 3 anos já te serviu para te dar uma base Do que eu não do quero. que você não quer ou do que você porventura venha a querer. Qual seria a dica, a sugestão que você daria para os alunos que estão entrando agora, que estão querendo fazer vestibular no final do ano? Vale a pena, primeiro, fazer o bacharelado interdisciplinar? E o que esse aluno deve fazer ou pode fazer para aproveitar melhor esse tempo aqui na universidade? Eu acho que vale a pena demais. Eu sou total a favor do BI começar a se tornar o que ele se propôs, né? A entrada para qualquer curso, porque eu acho que isso aqui é muito importante para qualquer estudante, né? Você perceber que a universidade que está aqui fora, que está aqui dentro, né? Não é nada do reflexo que a gente está lá fora. O mundo não é disciplinar, o mundo não precisa de analistas, né? de tecnicistas. E eu acho que o BI abre a visão mesmo para o estudante do mundo que está lá fora. E de como a gente tem que ver esse mundo. Eu acho que é um ponto de partida mesmo para qualquer estudante. No mais, a dica que fica é ter um pouco de paciência, porque a gente passa a vida inteira disciplinarizando tudo na nossa vida, né? A gente pega matéria por matéria, divididinha, tudo separado. E aí quando você chega aqui, você tem um susto mesmo. E aí você acha que... E você tem tanta coisa, porque é uma universidade inteira aberta pra você, então você fica meio sem saber o que fazer mesmo. Mas é ter paciência, a orientação acadêmica está sendo construída, né, para isso, para que a gente consiga, com cada estudante, com cada projeto pessoal e acadêmico, consiga realizar, né, seu processo dentro da universidade e aí seguir para o CPL, que desejado, ter certeza, né, do que quer fazer ou não, do que não quer fazer, né, seguir para o mestrado ou partir para a luta mesmo do trabalho. Muito obrigado.